exposição virtual Expressões Sergipanas, proposto pelo governo de Sergipe, através da FUNCAP, pela Lei Aldir Blanc. Estamos aqui para conversar com Lucas Ronieri, artista plástico de Porto da Folha, Sergipe, mas que reside aqui em Aracaju. Estamos no seu ateliê, no seu estúdio, na sua oficina, como você quiser chamar, no seu espaço. Muito obrigado por nos receber a Expressão Sergipana, receber as pessoas que estão assistindo daí de casa. Gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse assim, um resuminho assim de quem é Lucas Ronieri para a gente saber e tal, etc. Fique à vontade. Primeiro, eu quero desejar que vocês sejam bem-vindos, não só vocês, mas o público também que vai acompanhar esse trabalho. Como você falou, eu me chamo Lucas Ronieri. Algumas pessoas me conhecem mais por Ronieri. Eu sou natural de Porto da Folha, tenho 26 anos, sou formado em artes visuais, sou também tatuador e não posso esquecer da minha religião, sou candomblessista, isso influencia muito o meu trabalho. Perfeito, perfeito. Vamos começar pelo começo, né? Sim. Você percebeu que eu já estou à vontade, né? Eu queria saber de você, quando foi que você percebeu, quando foi que você iniciou não a trabalhar, mas a desenhar, e quais foram suas primeiras referências no desenho, assim? O que você desenhava, se foi criança, se já foi um pouco mais jovem, como foi isso? Casói, eu comecei a trabalhar, não, a fazer meus garranchos lá, minhas garatujas, muito cedo. Tenho lembranças de 7 anos de idade, estar produzindo já bandeirolas, por exemplo, para a escola. Começo muito cedo desenhando e a escola ela tem uma influência muito grande nesse meu desenvolvimento, né? Tive professoras muito importantes desde cedo que influenciaram muito essa produção. E aí, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas técnicas mais simples que a gente encontrava lá no interior, porque tipo quais? cidade pequena não temos muitos materiais. Claro. E eu encontrei tinta de tecido por lá e a guache, né? A gente sempre começa com a guache, mas aí eu parti para tinta de tecido e comecei a customizar roupas tipo tie-dye? Tipo tie-dye, mas também com figuras. Então tinha muitas onças e fontes e várias outras coisas bobas do nosso cotidiano, mas que já influenciava muito. E também tem uma lembrança, Casói, já de na infância eu trabalhar com algumas divindades, desenhar algumas divindades, na verdade. A presença da sereia, por exemplo, era muito presente dos meus primeiros desenhos. E até cheguei a levar surra por causa disso. Mas. Você chegou a levar surra porque desenhou uma sereia? Porque desenhei uma sereia, logo uma figura feminina, e para um pai machista, né, um pai do interior, ele não viu aquilo como algo muito positivo, mas que eu disse, não tem jeito, vai sair. E só em 2015, 2014, na verdade, que eu comecei a olhar para a produção, na verdade, para esses desenhos como algo que pudesse chegar próximo a uma produção. E nisso surgiu, né, quando eu vim para Aracaju, lá em 2018. Quando você foi para Aracaju? Você deve saber. E em 2014, já morando aqui em Aracaju, fazendo um curso técnico aí, em outra área, na área da saúde. Qual era o nome? Era um curso técnico curso técnico de agente comunitário de saúde pela UNIT. E aí, mais uma vez, os professores ou as professoras, né, me influenciando nesse trabalho. Uma delas olhou para mim e disse, não, vai fazer uma exposição sim. Isso em 2014. Ela viu um desenho seu? Ela viu uma tela que eu presenteei. Uma tela. Detalhe muito importante, essa tela foi pintada com óleo de pintar portão, não óleo de pintar tela. E aí foi a minha primeira experiência com a tela, né, com pincéis mais sofisticados. E dessa tela, na verdade,
surgiu o convite para realizar minha primeira exposição individual lá na UNIT. E ela se chamava Respingos Feministas, que contava a história do feminismo. Eu até hoje me desculpo. Sempre que eu falo dela, eu me desculpo por saber que não era meu lugar de fala, mas que me trouxe algo muito positivo, porque eu também consegui conscientizar outros homens da minha turma, outros homens que visitou a exposição, né, de que a mulher tem espaço sim, que esse movimento não nasceu ontem, já vem de uma luta aí de décadas. Eu acredito que desde a existência da mulher, né? Não acredito que isso tenha se desligado. Acho que desde que Eva lá, sei lá se foi Eva mesmo, mas eu acredito que desde Eva, né? Só o fato dela comer a maçã, eu não vejo aquilo como um pecado, mas sim como uma forma de dizer: ei, calma aí, vamos mudar o curso da história. E eu acho que essa sua primeira exposição também é um contexto histórico, né? Quando você estava aprendendo ainda sobre isso e Sim, tal. sim. Acho que não tem por que ser renegado, assim. Se você já compreende o ponto negativo e o ponto positivo também, tudo perfeito. Eu queria te perguntar, quando foi que você tocou assim na sua mente e falou, cara, eu sou artista? É engraçado essa pergunta porque eu acho que tem muita ligação com a Respingos Feministas. Quando eu comecei a produzir a Respingos Feministas, orientado por uma professora, eu não tinha consciência política ainda. Eu estava falando de feminismo, acho que aí eu comecei a aprender um pouco sobre política. Mas só em 2018, já depois de estar cursando artes visuais, foi que eu comecei a pensar de fato política e meu papel enquanto artista também, como esse ser que defende a cultura e, consequentemente, a política, né? E foi aí que você se percebeu artista? Foi aí que eu me percebi Quando a artista. política entrou de forma consciente, Sim. claro, na sua arte. De forma inconsciente, ela sempre existiu. O fato de você ser você em Porto da Folha fazendo Exatamente. arte já era uma representação política. Falando em Porto da Folha, a gente vê aqui na sua arte, né, nos seus desenhos, uma representatividade de Porto da Folha, assim. Eu queria saber o que Porto da Folha representa para você, assim. Percebo que tem muito, assim. Sim. Minha produção, ela tá muito, muito, muito ligada às minhas memórias afetivas, né? Eu costumo dizer que eu pinto o afeto, eu pinto minhas lembranças com a minha avó, com a minha mãe, minhas lembranças com a terra, né? Com essa cerca geográfica que guarda as fronteiras, né? Porto da Folha. Quem é Porto da Folha? Qual a importância de Porto da Folha para o Estado? E principalmente qual a importância de Porto da Folha para quem habita, né? E aí tendo uma ligação também com o movimento dos camponeses, e também sempre tentando ligar a minha produção com a produção de algum artista porto-folhense. E aqui eu posso citar Davi Lima, que ele é poeta, ele é formado em geografia e juntos a gente conseguiu construir obras que a gente considera uma das mais importantes de nossa produção. E uma delas é um cordel intitulado A Volta de Lampião, a Porto da Folha. E nela eu pude ilustrar a capa, mas ela nasce da exposição que eu fiz lá em 2018, na minha primeira exposição individual lá em Porto da Folha, que questionava justamente quem vandalizou o painel da Igreja Matriz, pintado por Frei Juvenal Vieira Bonfim, lá na década de 70, e que infelizmente foi vandalizado, acho que por um ato muito egóico e antipolítico, né, de quem fez. Mas a gente segue tentando deixar essa memória sempre cada vez mais fresca e a gente não vai parar de pensar nisso, por mais que peçam pra gente parar de pensar. Você pontua, então, que o vandalismo em si, essa ideia do antipolítico, que eu vejo também como uma forma de política, né? Um outro Sim. lado da política, outra moeda da política,
foi feito com essa intenção, assim, com a intenção de trazer esse outro lado da política, assim, de fortalecer esse outro lado, assim. Acredito que sim. Na verdade, de não estar ouvindo a população, né? Visto que o painel, ele retratava a vida da comunidade na década de 70 e anos anteriores, né? E aí tá muito presente essa memória do campesinato, de um Jesus negro, por exemplo, que inclusive já influenciou uma obra que eu produzi recentemente. E vem sempre nesse sentido, né? Principalmente essa ação de tirar dali essa história que marca um ponto, né, um momento histórico daquela comunidade e que Então, estava num lugar tão importante. então a sua comunidade, Porto da Folha, é uma referência para você. É a principal referência. E as outras referências são quais? E tem uma referência musical muito grande, né, da música preta, de candomblé, também porque eu sou candomblécista, e isso tá Sua religião muito também é ligado. uma referência artística. Minha religião é uma referência artística, minhas memórias afetivas é referência para o meu trabalho. Sim, mas Temos da artistas... música, vamos da música que eu te cortei. Fale das cantoras que você Então, eu pontuou. sempre cito 4 cantoras muito importantes na minha produção, que são, na verdade, são 5, e a última delas eu vou falar no final, porque, enfim, Lued Luna, que é uma artista preta baiana, Mariane de Castro, também, que canta samba de axé, tem a MC Tá, que é uma funkeira que mescla ali o funk e a umbanda, e tem Elwa, que ela é, se eu não me engano, alagoana, mas reside aqui em Aracaju. É uma mulher de axé, filha de Oxum, e que tenta cada vez mais trazer essa força do Rio São Francisco, que a gente chama também de Opará, é um nome dado ao rio pelos índios Cariri Chocó. E isso tem uma influência muito grande no meu trabalho, principalmente por ela falar das águas, não somente da água no seu estado líquido, mas da água no estado emocional. E aí eu faço essa ligação sempre com as minhas memórias, sempre de trazer o meu emocional para o trabalho que eu estou produzindo. E a última, que é super importante também, Luci Alves, que no meu trabalho de arte regionalista, ela é a principal influência musical com as regravações das músicas de Gonzaga e tudo mais. E a Lucy traz um pop também, né? Também. Eu adoro, particularmente eu adoro a Lucy, porque ela consegue fazer uma mescla assim, da regionalidade e trazer para as concepções Sim. também mais atuais. Assim. Essas 5 referências que ele pontuou, se você ainda não conhece, se fosse você pesquisava, porque só gente de qualidade demais. Ele falou de Lua de Luna, MC Tá MC Tá, Elua, Mariana de Castro e Luci Alves. e Lucy Alves. Então dá uma Isso. pesquisada aí que é bastante interessante. E- Mas na arte Perfeito. visual, você também tem referência? Eu tenho 2 referências muito importantes. Eu costumo dizer que meus amigos são referências para mim também. Claro. Tipo, é inquestionável. Inquestionável. O Fini, o Rafael Douglas, Larissa Vieira, Rafael Rocha. Eu consegui acompanhar eles nesse processo na faculdade, mas a produção que eu mais me conecto, acredito que justamente pelas temáticas, é a produção de Joel Dantas, que é um artista sergipano também, é natural da Bahia, mas sergipaníssimo, assim, desde que nasceu, correu logo pra cá. E a produção dele retrata esses festejos juninos, essas festas populares sergipanas. E outro artista muito importante também para minha produção é Rick Rodrigues, um artista super contemporâneo que trabalha com bordado de uma forma muito minuciosa, muito perfeita, assim, no que se propõe, de uma delicadeza gigante. Imagine bordar numa sacola plástica, sabe? Genial. É incrível o trabalho dele. Ô Lucas, ou Ronieri, como você preferir. Você pontuou as suas referências e tal, falando no geral assim. Eu queria trazer um pouco mais para
para a condição que a gente está vivendo, para os momentos atuais, assim. A pandemia te atrapalhou individualmente na arte? O que você consegue pontuar em relação a isso? Você me disse aqui antes das câmeras que aqui é um projeto novo ainda, né? Esse espaço. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também pra gente. A gente é fofoqueiro, a gente gosta de saber das coisas aqui. Então, se você pudesse pontuar um pouquinho também, seria incrível. Tá, perfeito. Eu não acredito que a pandemia tenha algum ponto positivo, Perfeito. mas eu confesso que com essa necessidade de parar, de se reorganizar, eu consegui focar no meu trabalho. E foi justamente nesse período aí de pouco mais de um ano, que parece uma vida inteira, né? Pouco mais de um ano, eu consegui olhar e me dedicar para o meu trabalho ligado à arte. Antes da pandemia, 2 meses antes da pandemia começar, eu estava trabalhando, na verdade eu estava estagiando na área de cultura numa instituição daqui, e com esses corres de faculdade e tudo mais, eu acabei, principalmente no final na reta final da faculdade, tendo que se dedicar a TCC, eu deixei de lado um pouco essa produção. Eu estava, claro que pensando sobre o vandalismo lá na igreja, mas eu tinha parado um pouco de agir, né, com os pincéis, com a tela e tudo mais. E nisso, com essa necessidade de parar, eu consegui voltar a produzir. E durante a pandemia, eu acho que cerca de 150 obras produzidas e comercializadas. Você fez 150 obras de Cerca disso. março de 2020, que foi quando a pandemia começou aqui, Para março desse ano. para março desse ano. Você fez 150 obras Sim. Comercializadas. Comercializadas. Meu Deus, que incrível. Isso misturando aquarela. E nesse momento, como eu estava muito abalado também, Sim, aí eu me claro. apeguei mais à produção ligada à minha Era uma forma de ancestralidade. você. Ah, também tem isso. E aí eu trabalhei muito com aquarela, muito com grafite nesse período. Trabalhando sua religião na arte. Retratando orixás, né, dando rosto, dando formas físicas aos orixás. E foi um boom. Assim que eu postei o primeiro orixá, acho que foi Xangô, o primeiro trabalho desse tipo que eu fiz, vendeu assim de imediatamente, aí todo dia, um desenho todo dia. E aí eu consegui me manter dentro da pandemia justamente com essa produção. E eu queria saber, você falou que vendeu 150 obras, né? 150 obras em um período de um ano. Isso. Qual era o período, assim? Qual o tempo de uma para outra, assim? Quanto tempo você gastava para fazer uma obra, assim? E quais eram os pedidos, assim? Era mais ligado à religião mesmo? Como foi isso? Meus professores na faculdade falavam assim: olha, gente, para ser artista visual você tem que produzir diariamente, assim como qualquer outra profissão. Assim como um contador tá lá todos os dias batendo aqui no computador, você precisa produzir. E aí nesse momento isso se intensificou, porque aí de fato eu consegui trabalhar como artista. Tipo, eu tinha hora para começar a trabalhar e tinha hora para parar de trabalhar. Eu dei horários para isso. E eu trabalhava de forma fiel. O tempo de uma obra para outra, nossa, na pandemia eu acho que não tinha assim um tempo, porque era de fato uma produção diária. Eu poderia dizer que aos domingos eu estaria descansando de fato, mas durante a semana era pelo menos um desenho por dia. E como se tratava de aquarela ou de grafite, Um desenho por eu dia. conseguia fazer um desenho por dia. E aí também a facilidade da comercialização, porque Quais os tamanhos, assim? em papel era tamanho A4, que é o 21 por 30, Sim, e o mais ou A3. Isso, esse tamanho e o outro, vamos colocar um pouco maior, na verdade, o A3. Sim. E nisso eu me jogava, sabe? Quando eram obras mais complexas no sentido de tal orixá, tem o xaxará, o cajado e outras coisas, aí isso demandava mais tempo, porque tinha precisão no detalhe. Para mim sempre é sempre mais difícil
eu trabalhar com tamanhos menores. Porque aí o detalhe acaba sendo menor. Bem menor, né? Isso. Mais minucioso. Mais minucioso. E intervalo de uma obra para outra não tinha muito assim, porque eu busquei trabalhar como qualquer outra profissão. Cotidianamente. Isso. Que doido, muito, muito massa. E como é que tá as entregas hoje, os pedidos? Como é que tá atualmente? Atualmente eu estou trabalhando mais com acrílica sobre compensado, que é esses trabalhos que a gente consegue ver aqui do lado. E é mais é uma demanda mais local. Geralmente quem me encomenda esses trabalhos ou moram aqui em Aracaju ou mora em outro estado e vem pra cá e diz, olha, tal mês eu quero trabalho, e aí vai estar pronto. Mas os trabalhos em papel é muito mais tranquilo de trabalhar e aí sim de enviar via correio, transportadora. Agora na quarentena eu consegui alcançar Portugal. Tenho algumas obras lá em Lisboa, em Minas, no Rio, em São Paulo. Eu consegui expandir um pouco mais. Que incrível, que incrível, que incrível. Lucas, se a pessoa quiser comprar uma arte sua, como é que ela faz? Fala com você por onde? Pode me procurar no WhatsApp, não no WhatsApp não, corta aí. Pode me procurar no Instagram, Lucas Ronieri. Peraí de novo, sem cortar, sem nada. Essa aqui você não vai cortar não. Vai te procurar por onde? Fale pelo Instagram. Você pode me procurar no Instagram, @lucasronieri. Lá vai ter um link também para as tatuagens, porque eu sou tatuador e tenho o perfil Ronieri Tatu. Em qualquer um desses perfis você entrando em contato, vou responder. E aí você me diz se você quer um trabalho mais livre, onde eu possa de fato criar tudo. Ou se você tem algo mais específico, como no caso do São Francisco de Assis, que eu recebi a encomenda. Amigo, finalizando aqui a conversa contigo, eu queria agradecer por você ter aberto seu espaço, seu canto. Como é o nome do espaço? Aqui é o Ronieri Tatu, leva o nome de ateliê, de estúdio, mas na verdade é um ateliê onde eu consigo executar todas essas técnicas. E a tatuagem é só mais uma delas. E se a pessoa quiser vir aqui, ela pode vir aqui? Com agendamento, fala lá no Lucas Ronieri. E aí você passa, diz onde é, certinho, com agendamento. E usando máscara. E usando máscara, de preferência PFF2. Gente, essa aqui é a primeira exposição virtual, Expressões Sergipanas. Lucas Ronieri é mais uma expressão de Sergipe, que a gente tem muito orgulho e honra de conversar. Muito obrigado pela conversa. Esse projeto é pelo Governo Estadual de Sergipe, através da FUNCAP, pela Lei Aldir Blanc. Muito obrigado você que esteve conosco, que conversou conosco também. Muito obrigado daí da sua casa. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ronieri. Se quiser falar, pode falar o que você sentir à vontade. Eu só quero dizer que o espaço está aberto, com muita consciência, tanto para vocês que estão aí acompanhando, quanto para a equipe que está aqui executando esse trabalho tão importante, com incentivo super importante também. Enquanto artista, também fui beneficiado. Perfeito. Pela Lei Aldir Blanc, lá municipal, né, lá de Porto da Folha, e já realizei alguns projetos de educação artística, né, na aldeia Chocó, lá em Porto da Folha, e que me trouxe uma satisfação muito grande. Então, imagino também a satisfação de vocês que estão aqui produzindo e a satisfação de quem está acompanhando, porque ter arte assim dentro de casa, né, só para esses tempos difíceis, mas que tem gente mudando essa realidade. Agora, olha, vem que você, venha. Não acabamos não, viu? Ainda tem um monte de coisa a mais que você vai continuar ligado pra gente continuar conversando. Então, cheiro e até a próxima.